Muito bem-vindo, tudo bem, Zaratini? Tudo bom, Dri? Prazer, Renato, Carlito, prazer falar com vocês. Grande Zara. Zara, quantos senadores, agora que já que estamos nesse debate aqui, o bolsonarismo vai ter em 2026? Porque eu sinceramente, esse papo, eu não tenho medo de cara feia, né? Eu não acredito em lobisomem, que vai te eleger 54 senadores, vai ter 54 senadores. Eles já têm, né? Eu não sei, agora eu não me lembro agora os números lá do Senado. São 13. Eles já 13, né? Então eles precisam eleger mais 40. 40 de um total de 54, né? É uma meta ousada, né? É uma meta ousada. Eu acho, Renato, que primeiro eles estão trabalhando esse assunto. Então eles estão priorizando esse assunto, né? Nós estamos priorizando as eleições municipais, que eu acho que é certo. Para nós é muito importante a gente garantir uma base do campo democrático nos municípios, né? Lógico, vai ter os candidatos do PT, do PSOL, do PCdoB, mas nós precisamos ampliar, nós precisamos ter uma base do campo democrático, que muitas vezes vão ser prefeitos do PP, do União Brasil, prefeitos do MDB, do PSD, dependendo de cada situação em cada lugar. Não é uma coisa uniforme, porque você pega partido como o PSD, né? Tem lá o Otto Alencar, que é da base do governo, e tem senador lá do Sul, que é a oposição bolsonarista. Então, esses partidos do Centrão, eles são muito divididos, né? Mas eu acho que a gente consegue, após as eleições municipais, a gente começa a trabalhar essa organização das chapas de senadores, né? E a gente vai ter que unir o campo democrático para realmente impedir que eles tenham essa vitória. Eles estão preparando nomes, eles estão trabalhando esses nomes, nós ainda não. Então, eu acho que passada a eleição municipal, daqui 3 meses, nós vamos ter que cair em campo discutindo o Senado, as chapas do Senado. Aí tem 2 pontos também, deputado, importantes, que o senhor citou esse caso envolvendo ali o PSD. O meu estado é um grande exemplo disso. O governador é do PSD, declarou apoio ao presidente Lula, e no Paraná você tem um governador do PSD que é bolsonarista, que é o Raquel Júnior. E um ponto que para mim é chave sobre essa questão dos senadores é lembrar o que aconteceu em 2022, no Rio de Janeiro. Colégio eleitoral onde o clã Bolsonaro manda. O senador apoiado por eles era o Daniel Silveira. Eles chutaram o Romário ficou magoado, inclusive, com o Bolsonaro por conta disso, tanto que deu até declarações mal educadas, falando coisas ali sobre o Bolsonaro, e ele não elegeu o Daniel Silveira. Eles não conseguiram eleger, Dri, Rovai e deputado Zaratini, o filho do Bolsonaro como deputado federal mais votado de São Paulo. Eduardo Bolsonaro ficou atrás do Boulos e da Carla Zambelli. Então essa narrativa é mera especulação conjectural e, de certo modo, para mim, até para criar um pânico, de certo modo, no eleitorado, e sem considerar, Rovai, Dri e deputado Zaratini, os bons números do governo Lula, que terão impacto também, e o cabo eleitoral que o presidente Lula é. Só no estado de São Paulo, por exemplo, deputado, 63% do eleitorado diz que não votaria de jeito nenhum na cidade de São Paulo em um candidato apoiado por Bolsonaro, enquanto 41% diz que não votaria em um candidato apoiado por Lula. Ou seja, em São Paulo, capital da região sudeste, uma região que tem muito apoiador do Bolsonaro, 22% dos eleitores dizem que não votam de jeito nenhum um candidato apoiado por Bolsonaro, a mais que um candidato apoiado por Lula. Imagina quando o Lula cair aqui para o Nordeste, para pedir voto para senadores aqui, por exemplo, para a região Norte, para a região Centro-Oeste, que, para surpresa, Rovai, Dri, da última pesquisa com a Este, o Lula cresceu em aprovação na região Norte e Centro-Oeste. Inclusive, região onde tem muito bolsonarista ali no Centro-Oeste. Então, para mim, é só especulação. Tá legal. Ô Zaratini, como é que foi a reunião da direção nacional do PT ontem? Teve alguma definição importante? Teve alguma decisão aí que você acha que pode alterar alguma coisa nos rumos eleitorais? A reunião foi muito focada num assunto que é muito importante para nós, que é a utilização do fundo eleitoral, né? O PT vai ter um fundo eleitoral bastante bom, né? 618 milhões de reais, e a gente está discutindo a melhor forma de utilizar, né? Que todos os candidatos do PT
em todos os estados recebam alguma parcela desse fundo, né? Lógico que isso depende do tamanho da cidade, depende da organização local, se está bem organizado, mal organizado, se está mais ou menos organizado. Então, nós estamos trabalhando os critérios de distribuição desse fundo. E amanhã nós vamos ter a reunião do Diretório Nacional, onde nós vamos fazer uma discussão de conjuntura, né, e aprovar um documento que vai nortear não só o nosso posicionamento na política em geral, mas nas eleições também. Né? A gente está muito com essa ideia. E vocês discutiram as capitais estratégicas nessa disputa eleitoral? Teve um debate sobre isso? Porque a discussão do fundo tem a ver também com a discussão das principais cidades e onde o PT tem chances, né? Imagino que é isso. O PT não tem candidatos em todas as cidades, né? Mas, logicamente, você pega São Paulo, nós estamos firmemente no apoio ao Boulos. No Rio de Janeiro, o apoio ao Eduardo Paes, que também está em primeiro. Né? Em Belo Horizonte, nós temos candidato, que é o Rogério, ele está em terceiro lugar, mas crescendo, está já empatado com o segundo lugar. Então, eu acho que ele vai ter condições de crescer e ir para o segundo turno. Em Porto Alegre, a Maria do Rosário está em primeiro lugar, já 3 pesquisas, está em primeiro lugar. Nós temos a candidatura em Natal, da Natália, temos a candidatura em Fortaleza, em Teresina. Né? Então, temos uma candidatura em primeiro lugar, inclusive, né? Com primeiro lugar. Deu entrevista para a gente. E eu acho que em Fortaleza nós também vamos acabar chegando em primeiro lugar, porque nós estamos indo muito bem no governo lá. Então, de maneira geral, são essas cidades, né, Ruvai? São essas capitais que nós estamos disputando, e eu acho que a gente pode exatamente criar as condições de ter essa vitória. Em Salvador, nós vamos apoiar o candidato do MDB, né? Então, formar esse campo democrático que vai ter um relacionamento de apoio, de sustentação nos municípios do governo do presidente Lula. Tudo bem. O Zaratini, e a sucessão do Arthur Lira na Câmara? Acabou de sair uma matéria aqui que haverá um consenso, governo e Câmara vão se unir para apoiar o nome na disputa pela sucessão de Lira. O ministro do Esporte disse isso agora no Globo. Como que estão as discussões sobre a sucessão do Lira à eleição na Câmara? Olha, aqui vocês sabem, né? Tem 3 nomes que estão mais colocados, que é o Elmar Nascimento, o Marcos Pereira e o Antônio Brito. Né? Tem o Isnaldo Bulhões também, que vem pelo MDB, e tem outros nomes que ainda não se apresentaram efetivamente como candidatos. Né? Nós aqui da bancada do PT, nós estamos conversando com todos, né? Não tomamos uma posição ainda, como a maioria dos partidos ainda não definiu uma posição, só o PDT que já aprovou o apoio ao Elmar. Os outros partidos estão no momento de conversação, né? O presidente Lula, logicamente, quer que haja a maior unidade possível, né, dentro da Câmara. Não interessa ao governo uma disputa fracionada, tal, que leve a uma contraposição muito grande. Mas se a gente conseguir ter aqui uma presidência da Câmara que discuta com o governo a pauta, né, que leve em conta os projetos que o governo pretende priorizar e coloque esses projetos para votar, né, coloque em debate de uma forma onde a gente tenha as condições efetivas de aprovar, isso é muito positivo. Né? O governo tá no momento agora que os projetos estão engrenando. Logicamente, nós temos dificuldades, as dificuldades são do ponto de vista financeiro, principalmente, quer dizer, para a gente deslanchar muitas obras, a gente precisa de recursos, e os recursos estão muito bloqueados, né? Mas tem questões que nós vamos ter aí pela frente, né? Ainda avançamos na reforma tributária do consumo, né? O imposto sobre o consumo, mas ainda não começamos a discutir o imposto sobre a renda, que é fundamental. Para nós
A gente não vai esquecer aqui a promessa do presidente Lula de isentar de imposto de renda aqueles que ganham até R$5.000. E para fazer isso, logicamente, você tem que começar a cobrar dos muitos ricos que não pagam imposto, né? No Brasil temos isso, o imposto sobre lucros e dividendos não existe, né? Então o camarada ganha os lucros e os dividendos e não paga nada, né? Então está mais do que na hora da gente fazer essa cobrança e, ao mesmo tempo, ajustar a tabela do imposto de renda de forma a que quem ganha até 5 mil, que é a classe média, fique isenta desse imposto. Isso é muito importante. Vocês viram que o resultado da reforma do imposto sobre consumo, ela melhorou muito o imposto cobrado sobre os mais pobres e aumentou um pouco o imposto cobrado dos ricos. Então, isso foi justiça tributária, que é o que a gente quer fazer. Desculpa, só fazer mais uma pergunta, eu já passo para vocês, mas agora está essa polêmica, né? Esse ataque ao Haddad, ele está sendo taxado ontem, né, nas redes. Isso aí é uma sacanagem da Folha de São Paulo, um jornaleco, cara, que absurdo, canalha, que transformou um negócio que é meme de extrema-direita, que estava ali, desculpa te interromper, não, mas pode, que estava ali no limbo das redes e fez uma matéria. E fez uma matéria usando um meme do Haddad como destaque. Quer dizer, que porra é essa, velho? Desculpa, Não, é isso. Você vê, a Folha de São Paulo, os jornais, os grandes jornais, né, eles manifestam sempre os interesses do chamado mercado. Né? O que prevalece na linha editorial desses jornais é o interesse do mercado. É isso aí. Né? É o interesse do mercado. Então, eles dão um destaque a uma coisa que não tem relevância. Eu acho que esses memes aí não ganharam muito impulsionamento, não. Eu acho que eles estão bem. Agora, lógico, quando o jornal reconhece, olha o que estão fazendo, isso coloca em evidência e traz assim para o debate uma coisa que tem pouca repercussão. Até porque, né, o que a gente está fazendo é reduzir imposto e não aumentar. Está aumentando, sim, para os ricos. Né? Os fundos no exterior que não pagavam imposto passaram a pagar. Os fundos exclusivos dos grandes capitalistas passaram a pagar. Então, lógico, né, a gente quer essa questão dos 17 setores que não pagam, né, a Previdência como as demais empresas, a gente quer que volte a pagar. Então, é um conjunto de coisas que, aliás, até aquele cara do Grupo Esfera escreveu ontem na Folha de São Paulo um artigo concordando com a necessidade que os 17 setores voltem a pagar a Previdência sobre a folha de pagamento. Né? Então, é uma questão que está colocada aí. Agora, usar isso a Folha de São Paulo está jogando em causa própria. Né? Você sabe que a Folha é um dos 17 setores que tem essa redução do imposto de Previdência. Deputado, eu tenho uma pergunta para fazer sobre essa questão do discurso que existe entre o presidente Lula, né, deu ali nome aos bois e falou que é um absurdo a gente ter 546 bilhões de reais em desoneração para empresários brasileiros e que isso é dito pela mídia como investimento, mas que eles querem que corte cerca de 185 bilhões em programas sociais, que inclui ali Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, mas que quando é para o pobre isso é gasto. Então, por que existe essa narrativa do mercado de que você dispensar 546 bilhões de empresário em investimento, mas quando você investe 185 bilhões em combater a pobreza, isso é gasto? Pois é isso, né? Eles querem que quem pague a conta do ajuste fiscal seja os pobres, né? Seja o trabalhador. Essa é a jogada. Então, vamos reduzir investimento na educação, vamos reduzir a saúde, vamos reduzir a assistência social, vamos reduzir a Previdência, eles já estão falando em outra reforma da Previdência. Agora, a reforma da Previdência, que eu acho que a gente tem que fazer, é a reforma da arrecadação. Porque, veja só, nós temos um problema.
Com a evolução do mercado de trabalho, é uma redução do número de trabalhadores formais. Isso vem se dando por dois fatores: o subemprego, né, a quantidade de trabalhadores sem registro em carteira, e a pejotização. O que é a pejotização? É a contratação de trabalhadores com salários mais altos como empresa e não como CLT. Então, escritórios de advocacia, escritórios de arquitetura, né, jornais, né, eles estão contratando as pessoas como PJ, como pessoa jurídica. E isso reduz a contribuição previdenciária. Então, esses dois lados, de um lado pelos mais pobres, do outro lado pelos mais ricos, você tem uma redução da arrecadação da Previdência. Nós vamos precisar discutir, em curto espaço de tempo, talvez não seja nesse governo, mas no próximo, uma reforma da cobrança do imposto. E essa cobrança vai ter que ser sobre o faturamento das empresas. Porque, veja só, você pega a Microsoft, ela está instalando 2 super computadores lá em Hortolândia, onde vai armazenar a chamada nuvem, né? Quando a gente fala, vamos pôr na nuvem, a nuvem é um grande computador. Esse computador, hoje eles têm lá mais de 1.000 trabalhadores trabalhando na construção, né? Na obra. A hora que terminar a obra, vão sobrar 50 trabalhadores que vão operar aquele supercomputador. E aquele supercomputador vai arrecadar milhões, porque não é só nós aqui que compramos um pedacinho de nuvem lá para armazenar, mas as grandes empresas, as empresas de forma geral, armazenam na nuvem, né? Pagam muito dinheiro para armazenar as suas informações e os seus dados na nuvem. Então, qual é o faturamento da Microsoft? É enorme. E a contribuição previdenciária vai ser muito pequena. Então, nós precisamos reverter esse sistema. Nós precisamos passar que as empresas passem a pagar pelo seu faturamento. Isso é inevitável, não tem como a gente sair dessa, não. E essa proposta já vem sendo discutida, se não me engano, há uns 15, 20 anos. Lembra do Berzolini, tinha uma proposta nesse sentido, quando era deputado federal, lá atrás. Não sei se você também tinha alguma coisa nesse sentido, Zaratini. Não, a gente vem falando disso faz tempo, né? Você vê, o PIS/PASEP, que agora vai deixar de existir, COFINS, faziam parte do sistema previdenciário, do financiamento do sistema previdenciário. Agora eles vão sair fora, né? Hoje o sistema previdenciário é financiado pela contribuição patronal e a contribuição do empregado. Bom, como você vem reduzindo o número de trabalhadores, proporcionalmente, né, e vai aumentando o número de aposentados, você, evidentemente, vai aumentando o déficit. Isso não tem como fazer. E não adianta você falar, agora o cara não vai mais se aposentar aos 65, vai se aposentar aos 70. Você só vai jogar gente na miséria, entende? Ao invés de você ter uma forma de sustentação que seja através do faturamento das empresas. Os 17 setores, esses setores que estão beneficiados, são os que são mais intensivos em mão de obra, são os que têm mais trabalhador por produto, né? Agora, aqueles que são intensivos em capital, ou seja, que têm poucos trabalhadores para um faturamento grande, esses não querem ser tributados sobre faturamento, né? Então, nós precisamos fazer uma regra única para todos eles. E essa regra tem que pegar os que pagam pouco e os que pagam muito. Ô Zaratini, essas últimas 2 semanas foram super intensas de denúncias, né, contra o Bolsonaro e seus aliados. Teve primeiro o caso das joias, com a abertura do sigilo, revelando em detalhes, né, como eles usaram os dinheiros das joias para manter o Bolsonaro nos Estados Unidos. Depois teve esse caso da ABIN e, antes de ontem, a transcrição e o áudio dessa gravação, dessa reunião em agosto de 2020, do Ramagem, para blindar ali o Flávio Bolsonaro. Queria que você fizesse uma avaliação, assim, do que
mudou aí com esses escândalos e se você acha que a prisão está próxima. A primeira coisa que eu acho fantástica é que eles adoram gravar as reuniões, né? Isso é uma coisa fantástica. Aquela reunião do passar boiada, né? Essa reunião agora. Né? Naquela reunião, o Bolsonaro ele falou, não tem ninguém gravando aí, né? E mandou bala, ele estava gravando. Então, eu acho fantástico isso, né? Mas ele sabia que estava gravando, né? Sei lá, pô, é uma coisa pirada, né? Mas, enfim, Renato, eu acho o seguinte, está demonstrado que a utilização do Estado para interesses muito particulares, né? Nesse caso, interesse de livrar o filho da cadeia, né? Livrar o filho da Operação Furna da Onça. Né? E ele reconhece, o maior culpado é o próprio Flávio Bolsonaro. Ele fala isso. Né? Mas eles tentam mobilizar, né, o SERPRO, tentam mobilizar a Receita Federal para resolver o problema do rapaz. Né? E não só isso, fizeram espionagem, então isso está demonstrado agora, espionagem através daquele sistema que identificava o posicionamento dos celulares, né, que é o First Mile. Né? Eles foram atrás de espionar jornalistas, opositores, membros até do próprio partido, como a Joyce Hasselman. Né? Então, eles foram atrás de desafetos, de opositores. Né? E isso é gravíssimo, gravíssimo. E eu fico aqui, viu, bastante frustrado, Rodrigo, porque aqui no Congresso não se investiga esse tipo de coisa. Não se busca controlar as agências de inteligência. Nós precisamos ter controle sobre isso. Eu fico besta, porque nós estamos aqui, a Comissão de Controle das Atividades de Inteligência está parada há praticamente esse ano inteiro, não teve nenhuma reunião. Então, isso favorece quem? Favorece essa arapongagem toda, né? Que continua aí no governo do Lula. Os caras continuam trabalhando lá, os mesmos caras, né? Então, é preciso que a gente faça uma revisão dos procedimentos, uma revisão de quem está trabalhando. Precisa mudar as coisas, certo? Porque nós precisamos ter um sistema democrático no Estado brasileiro, não um sistema opressor. Né? O que nós temos aí montado é um sistema opressor, né? E que hoje não funciona porque o Lula e o PT e a maioria do governo não querem que funcione, mas quando tiver um governo que queira, ele vai funcionar, entende? Então, às vezes eu fico aqui me sentindo falando para ninguém, né? Porque as pessoas não entendem que nós precisamos mudar as Forças Armadas, nós precisamos redesenhar o papel das Forças Armadas, do sistema de inteligência, do Estado brasileiro. Isso é fundamental se a gente quiser ter um sistema democrático nesse país. Né? Do contrário, não vai. Você veja, os Estados Unidos, quando o Trump quis botar as Forças Armadas para reprimir os movimentos antirracistas, os militares se recusaram. Quando ele tentou mobilizar os militares naquele golpe do Capitólio, os militares se recusaram. Né? Então, lá tem os militares americanos não é flor que se cheire, não, porque olha o que eles fazem no mundo. Mas, internamente, eles respeitam uma determinada ordem democrática. Então, não estou aqui aliviando a barra deles, não, mas eu estou dizendo que existe um posicionamento de não interferência. Em Portugal, quem fez a Revolução dos Cravos? Os militares. E passado 3, 4 anos, houve uma constituinte onde afastaram os militares da política. Então você vê, os militares que libertaram Portugal do salazarismo, né, e restabeleceram a democracia, depois disso, eles falam, não, agora, vocês já fizeram o que tinha que fazer, agora vai para o quartel e deixa aqui a política se desenvolver normalmente. Ô Zara, falar um pouquinho do quintal da gente aí. Quintal é sacanagem, né? São Paulo. Como é que está aí a disputa eleitoral? O que você está achando? Teve as sabatinas do UOL com os candidatos, já é uma primeiro start da campanha, né? A campanha começa a ganhar outro nível de atenção. Você viu
participação aí do Ricardo Nunes dizendo que não bateu na mulher, que... Não. Além de não bater, dele ter dito isso, ele ainda passou o pano, né, nos golpistas de 8 de janeiro, né? Então, de que lado ele tá claro, né? Olha, eu acho que tá muito bom, Renato. Eu acho que o desenvolvimento das eleições até agora está indo muito bem para nós. Veja você, o Ricardo Nunes, com toda a máquina que tem, com tudo que está gastando, não sai daquele ponto. Está empatado com o Boulos, né? Então, ele está estagnado. Segundo lugar, surgiu um candidato legitimamente bolsonarista, que é o Pablo Marçal, né, que vai comer pelas beiradas. E pode acontecer o que aconteceu com o Rodrigo Garcia, ficar fora do segundo turno, né? E aí o Pablo Marçal pode ele ir para o segundo turno. Surgiu um candidato, que é o Datena, que não é do time bolsonarista, mas conversa com o eleitorado bolsonarista, né, e pode atrair voto, né? Então, além disso, tem um problemaço na base do Ricardo Nunes, que é o racha com o Milton Leite, com o União Brasil, né? O Milton Leite está totalmente fora do jogo, no comitê do Ricardo Nunes, está afastado, está empurrado para fora e pode romper. E, por outro lado, do nosso lado, as pesquisas mostram que 50% do eleitorado ainda não identificou o apoio do presidente Lula ao Boulos, né? E talvez muito mais de 50% não saiba que a Marta Suplicy é vice do Boulos. Então, para você ver que o jogo está só começando, né? Daqui para frente, nós temos chance de fazer campanha, cada vez mais nós vamos ter tempo de televisão, nós vamos ter ações de campanha. Agora é que a nossa campanha vai começar. Nós não começamos campanha nenhuma ainda. Nós estamos numa articulação. Mas campanha para valer, muito pouca coisa foi feita do nosso lado. Enquanto que o do lado do Ricardo Nunes é campanha todo dia. Todo dia ele, até o dia que terminou as inaugurações aí, dia 6 de julho, ele inaugurou um monte de coisa aí na periferia. Foi lá, inaugurou asfalto, inaugurou posto de saúde, creche. Tudo que foi feito no último ano de governo, porque passou o resto do governo sem fazer nada. Mas esgotou o arsenal dele. Então, e nós não. Agora é que a gente vai começar a pôr o time em campo. E agora que nós vamos começar a campanha. Aliás, sábado, todo mundo convidado lá no Expo Center Norte, que é a convenção que vai oficializar a candidatura do Boulos e Marta. Vamos lá. E vai vir o presidente Lula. Deputado Zaratini, depois da sabatina do Datena essa semana, muita gente, né, criou alguns memes na internet aí com o Datena, dizendo que ele seria meio que um Padre Kelmo em 2024 do Boulos. Eu queria a opinião do senhor em relação a isso, porque ficou claro ali que ele, né, não tem problema com o Boulos, não tem problema com o campo da esquerda, revelou que ele saiu da Globo no final da década de 80 porque apoiou o Lula contra o Collor. Eu queria saber se o senhor também enxerga que o Datena, caso realmente prossiga na campanha até o final, se ele terá meio que um papel como o Padre Kelmo ali com o Bolsonaro, meio que sendo uma linha auxiliar do Boulos e da Marta. Bom, primeiro comparar ele com o Padre Kelmo é uma injustiça, né? Sacanagem, né? O Datena é muito melhor que isso, né? Então, eu acho que é sacanagem. Agora, se ele vai ser linha auxiliar, eu não sei dizer não, viu, Carlito? Porque isso aí é uma coisa que depende muito daquilo que, às vezes, as pessoas avaliam os candidatos, fica lendo pesquisa e fala, se eu cair mais para esse lado, eu posso ter mais votos. E é um monte de feiticeiro ali que fica lendo aquelas pesquisas. Porque eu acho assim, a melhor pesquisa é a gente fazer campanha na rua, né? Então, eu gosto de pegar agora, quando começar a campanha, eu gosto de ir lá para a feira, eu gosto de distribuir panfleto, de ouvir o que o povo está falando. Eu acho que é a melhor pesquisa. E essas pesquisas todas aí é bom, é bacana, tal, gasta o maior dinheiro nisso, mas eu acho que a melhor coisa é a gente ouvir o que o povo está falando, né? E aí a gente começa a identificar. Mas, enfim, funciona desse jeito. Então, às vezes, o Datena pode chegar lá na hora da campanha e falar, é melhor agora eu bater nesse, ou bater naquele. E aí é uma avaliação que a gente não pode prever, né?
Aliás, se o Datena tiver tempo de televisão, vou dizer para vocês, ele vai mais longe, viu? Porque eu achei que o Zaratini tem que sair, eu sei, só falei isso. Eu achei que nas sabatinas quem foi melhor foi o Datena. Ele conseguiu falar, olha, eu não sou aquele discursão bonachão, fala a verdade. Parecia um pouco, até alguém falou assim, ele parecia um pouco aquele ex-prefeito lá de BH, o Calil. O povo gosta desse jeitão despachadão, que parece que está falando a verdade. Parece naquele tio, né, que todo mundo gosta, né? Zaratini, obrigado aí, vai lá, corre. Obrigado a vocês, abraço aí, gente. Até mais.